Chega mais que o clima é de Halloween. Nesse mês de outubro, a gente selecionou algumas histórias que envolvem eventos sobrenaturais. São histórias que não têm uma explicação lógica e não sei vocês, mas esse tipo de assunto mexe comigo. Primeiro, porque eu tenho muita curiosidade de entender o que tem por trás do que a gente vê, dessa coisa de carne e osso do nosso corpo físico. E segundo, porque dá um medo, mas não é aquela coisa apavorante, não. Apesar que, se fosse eu que tivesse no lugar da brazuca da história de hoje, eu teria ficado aterrorizada e até demissão eu ia pedir. É que ela escutava barulhos estranhos no escritório onde ela trabalhava. Eletrodomésticos ligavam sozinhos e o pior, ela via pessoas que não existiam. Mas esses eventos escondiam uma história, no mínimo, sinistra. Se você é medrosa, aconselho a ouvir esse episódio durante o dia. Se for ouvir à noite, chama alguém para te acompanhar. Antes disso, já curte a gente no YouTube, nas plataformas de áudio, Spotify, Google e Apple Podcast. E segue a gente no Instagram, @História de Imigrante. Sempre que dá, a gente coloca as fotos dos personagens principais das histórias que a gente conta aqui, lá. Então compartilha, comenta, porque esse é o único jeito da gente saber se vocês estão gostando. Então segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Janice. Quando tudo começou, a Janice era estudante de Direito e trabalhava na recepção de um escritório de advocacia. Era um escritório grande, bem conceituado lá na cidade que ela morava. Um dos maiores da cidade até. Esse escritório funcionava numa casa de 2 andares. Era uma mansão mesmo. Na parte de cima tinha uns 10 quartos que viraram salas dos advogados. Na parte de baixo ficava a recepção, a cozinha e as salas de reuniões. Bom, o primeiro evento estranho aconteceu 1 ano depois que ela começou a trabalhar lá. A Janice estava sozinha na recepção. Era de noite e todo mundo já tinha ido embora quando ela escutou um barulho vindo da cozinha. Era como se alguém estivesse ligando o micro-ondas. A Janice escutou o barulho e foi lá ver. Ela achava que tinha alguém ficado ali para trás. Mas quando chegou na cozinha, não tinha ninguém e o micro-ondas estava funcionando. A luz estava acesa e o prato estava rodando lá dentro, mas sem mais nada lá, nenhum pote de comida, nada. Ela saiu correndo, trancou a porta do escritório e foi embora. Atrás dessa mansão, onde ficava o escritório, tinha uma casinha e quem morava lá era um senhorzinho de uns 50 anos. Ele morava ali para fazer a segurança da casa. Ele era o caseiro. Era tarde da noite quando a Janice acordou assustada com o celular tocando. Ela estava na casa dela, dormindo, e quando atendeu era esse senhor, o caseiro. Ele estava desesperado, gritando. Ele estava falando para ela ir correndo para lá porque alguém tinha entrado na casa e estava quebrando a cozinha inteira. Essa casinha que ele morava tinha a parede colada com a cozinha da casa grande. Então ele conseguia escutar bem os barulhos que vinham lá de dentro. O barulho era de vidro quebrando, como se estivessem jogando copos na parede, no chão, uma coisa bem horrorosa mesmo. Eles chamaram a polícia, mas quando os guardas chegaram lá, adivinha? A cozinha estava intacta. Não tinha absolutamente nada fora do lugar. Cara, eu tô aqui pensando que a polícia deve ter muita história do além assim pra contar, né? Mas vamos seguir que tem muita coisa pra acontecer ainda nessa casa. O terceiro evento sobrenatural que a Janice presenciou é de arrepiar. Preparadas?
Ela estava na recepção quando 4 pessoas chegaram para uma reunião. Essas 4 pessoas eram um homem e 3 mulheres. Até aí, ok. Na recepção tinham 3 cadeiras. O homem, que era um político famoso, sentou em uma dessas cadeiras. E as outras 2 cadeiras foram ocupadas por 2 das mulheres. A terceira mulher tinha a pele branca, era loira, de cabelo comprido e ondulado. Ela ficou em pé ao lado do homem. Guarda essa informação. A mulher loira, alta, de cabelo ondulado, não sentou. Ela ficou em pé ao lado do político. 2 coisas aqui chamaram a atenção da Janice. Primeiro era a roupa que eles estavam usando. Tanto o homem quanto as mulheres que estavam sentadas, todos eles estavam bem formais. De terno, terninho, essa coisa aí de advogado. Já a mulher que ficou em pé, a loira alta, estava com um vestido verde comprido, uma coisa mais casual. A Janice me falou que ela meio que destoava do resto da equipe. Outra coisa que a Janice disse que normalmente os homens cedem o lugar para as mulheres, e nesse caso o cara sentou e não deu bola para a mulher do vestido verde. Por isso ela ficou em pé ao lado dele. A Janice pensou que essa loira era a secretária do político. Quando chegou a hora da reunião, a Janice levou lá o pessoal para uma sala mais reservada. Nessa sala tinha uma mesa muito grande e todos sentaram ao redor dessa mesa. As 2 mulheres de terninho sentaram de um lado. A mulher do vestido verde sentou ao lado do político do outro lado da mesa. Aí a Janice fez o que sempre fazia. Ela perguntou o que eles iam beber. Todos pediram café, mas a mulher do vestido verde pediu um suco de laranja. Beleza, a Janice mandou lá o pedido para a copa. Daí a mulher, a copeira, preparou os cafés e o suco e foi lá servir. Só que, você já sabe, né? Ninguém tinha pedido suco de laranja. A copeira voltou perguntando para Janice para quem era o suco, porque ninguém pediu. A Janice foi até a sala de reunião e a mulher do vestido verde tinha desaparecido. Ela foi atrás dessa mulher no banheiro, andou pela casa, procurou em todo lugar, até descobrir que essa mulher não fazia parte da equipe. Esse pessoal da reunião não fazia ideia de quem era essa pessoa. Na real, que pessoa, eles não viram ninguém. Eu vou chamar essa mulher de vestido verde aqui de encosto. Estava encostada no político, deve ser um encosto. Então, esse encosto que ficou em pé lá na recepção, que pediu o suco de laranja, que conversou com a Janice, ele simplesmente não existia. Assim, não existia de carne e osso, mas que estava ali, estava. Depois que isso aconteceu, a Janice foi pesquisar na internet para ver se achava alguma história daquela casa. Ela queria saber se alguma mulher tinha morado ali, se tinha morrido ali, sei lá. A Janice é bem cética, dessas que não acredita em nada. Mas eu penso, depois que você vê, acho que desperta pelo menos uma curiosidade, né? Bom, daí a Janice estava lá curiosa para saber do passado daquela casa cheia de mistério. E vocês não vão acreditar no que ela descobriu. Como eu disse no começo, esse escritório ficava numa mansão e essa casa tinha sido de gente muito rica e importante também. Só que poucos anos atrás, o dono da casa foi encontrado morto no banheiro. Na reportagem que ela achou na internet, não falava se tinha sido morte natural, acidente, nem assassinato. Só falava mesmo da morte, horário de enterro e essas coisas. Era uma pessoa bem importante, lembra? Então, a família deve ter abafado ali o caso. Agora ela suspeitava que aquelas coisas aconteciam lá porque o homem tinha morrido ali. Ou também, podia não ter nada a ver. Bom, passou um tempo e a Janice foi promovida a estagiária. Daí outra moça foi trabalhar na recepção. Daí teve um dia lá que a Janice estava na sala dela e a menina, a recepcionista, veio correndo perguntar para ela se estava tudo bem deixar uma pessoa estranha entrar no acervo de jornais do escritório, porque um homem alto e loiro tinha acabado de entrar lá. Calma, que eu vou explicar o que aconteceu. A recepcionista estava lá na mesa dela, quando um cara alto, tipo 1,90 m, entrou pela recepção, passou direto pela mesa dela e foi até uma salinha que ficava debaixo da escada. Não era bem uma salinha, sabe quando aproveita o vão da escada para fazer um armário?
Então, era tipo isso, e os advogados, os donos desse escritório, usavam esse lugar para guardar jornal velho. Daí um homem alto atravessou a recepção e foi até essa salinha, mas assim, entrou sem falar oi e nem nada. A recepcionista, que era nova, assustou e foi perguntar para Janice. Quando as duas foram até a salinha, adivinha o que tinha lá? Nada, só jornal mesmo. Mas a menina jurava de pé junto que esse homem tinha entrado lá. Claro, a Janice sabia que era verdade. Depois de ver e ouvir tanta coisa, como é que não vai acreditar, né? E já deu para entender que tinha alguma coisa errada de fato nessa casa. Mas o que eu vou descrever agora, na minha opinião, foi o mais sinistro. A Janice estava se preparando para tirar a licença de advogada e ela costumava ir lá no escritório no fim de semana para estudar, porque era bem silencioso e também tinha a biblioteca para ela consultar as leis e tal. A mesa dela ficava de costa para um corredor e lá no fundo desse corredor tinha a sala dos sócios desse escritório de advocacia. Era fim de tarde de sábado e ela estava lá concentrada na leitura quando a porta da sala dos sócios bateu. A porta de madeira era pesada. Para ela se mexer, tinha que ter uma corrente de ar bem forte. Mas nesse dia, não tinha nenhuma janela aberta, quer dizer, não tinha vento. Bom, depois que a porta bateu, ficou um eco. A Janice pensou, alguém chegou. E às vezes os donos iam lá de fato no final de semana. Aí ela começou a escutar passos vindos da direção dessa sala. Eram passos pesados no chão de madeira, passos de homem com um sapato social. A casa estava com aquela iluminação meio de penumbra. Sabe aquela luz das 6 horas da tarde, 7 horas por aí? Fica meio iluminado, mas difícil de enxergar totalmente. A única luz que estava acesa era a da mesa da Janice. Então estava assim, a Janice estava lá tranquila e nem se ligou de olhar para trás para ver quem estava vindo. Ela estava de costas para esse corredor e só escutando os passos, chegando cada vez mais próximo a ela. O som dos passos parou quando já estava bem perto dela. Só ali ela olhou para trás para ver quem era e, pasme, não tinha ninguém. Gente, o som do sapato social saiu da sala dos sócios e veio caminhando pelo corredor atrás dela até parar bem ao lado da Janice, das costas da Janice. E quando ela olhou, não tinha ninguém ali. Alguém tem uma explicação para isso? Eu até tremo aqui se alguma coisa assim acontecer comigo. A Janice disse que não sentiu medo porque ela não acredita em nada. Ela falou, nunca fiz mal para ninguém, por que alguém vai fazer mal para mim? Bom, isso eu também acredito. Mas, e nas outras vidas? Como é que a gente vai saber, né? Se já foi ruim nas outras vidas passadas, sei lá. Bom, depois que isso aconteceu, teve lá um dia que um dos advogados desceu igual um louco as escadas perguntando que barulheira era aquela, o que estava acontecendo. Aqui a gente já sabe, né? Não estava acontecendo absolutamente nada e também não tinha nenhum barulho no escritório. Eu achei curiosa essa história aqui porque quando a gente ouve causos assim de espíritos, de barulho, aparições, geralmente acontece com uma pessoa. Sempre é uma pessoa que vê ou sentiu. Pelo menos é isso comum da gente escutar, né? Já essa história da Janice, não foi só ela que sentiu que tinha coisa estranha ali. Foi esse advogado que desceu as escadas correndo. Foi o caseiro que achou que estavam quebrando a cozinha. Foi a recepcionista que viu um cara alto e loiro entrar no armário embaixo da escada. Enfim, nesse caso, eu acho que tem coisa estranha sim. Mas é com a casa. Sei lá, casa mal assombrada? Acho até que essa casa era mesmo, mas limpou. Eu falo isso porque depois de tudo que aconteceu, uma mulher evangélica começou a trabalhar lá.
Ela era colega de trabalho da Janice e essa mulher sentiu que tinha coisa estranha ali. Daí o que ela fez? Ela ia para o escritório todos os dias antes do expediente. O expediente começava ali por volta de 8, 9 da manhã, mas ela chegava umas 5h30, 6 horas. Ela ia cedo assim para orar e depois das orações dela, tudo isso parou. E nunca mais a Janice viu mais ninguém, nem viu e nem escutou nada, pelo menos no tempo que a Janice trabalhava lá. A Janice me disse que só sentiu medo mesmo com o lance do micro-ondas, o dia que o aparelho ligou sozinho. Até ali ela não acreditava em nada de sobrenatural. Ela falou que só acreditava em Deus mesmo, nessa força superior e mais nada. Mas depois que tudo aconteceu, ela sabe que... Como é que eu falo aqui? Há mais coisas entre o céu e a terra do que são em a nossa vã filosofia, como diria Hamlet. Bom, essa foi a história da Janice. Na próxima quinta-feira a gente conta 3 histórias de arrepiar. A primeira é da menina que tirou até uma selfie com fantasma. E que tal ser seguida na rua por um homem ou uma coisa que não tem olhos, nem boca, e nem nariz? E nem te conto que era à noite e ainda estava chovendo. A terceira história é um mix de suspense e humor. É a história de uma cleaning lady que conversou com um defunto no dia do velório. O negócio deixou a mulher até perturbada, mas o final é surpreendente. É na semana que vem. Não perde, não! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, a produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.